tem essa malformação no cérebro, acontece na medula também. A medula tem alguns detalhes em relação ao cérebro, né? Primeiro lugar, né? A MAVE do cérebro é muito grave, que quando você tem um sangramento numa caixa fechada, o AVC hemorrágico pode levar à morte desse paciente. No caso da MAVE medular, é mais raro morte, mas é muito comum sequela. Porque você tem a medula. Se na medula tem um sangramento ali, aquele sangramento comprime e deixa de ter função daquele nível para baixo. Então, se o paciente tem uma MAVE lombar, ele pode perder o movimento na região lombar, de onde teve a MAVE, sangrou, comprimiu para baixo. Torácica, a mesma coisa. Cervical, a mesma coisa. Então, MAVE, o primeiro detalhe diferente é que normalmente o risco maior é de sequela grave. Então, a maioria das pacientes de MAVE que chegam no consultório são porque descobriram a MAVE porque começa a ter sintoma, ou sintoma compressivo, ou sintoma agudo após a ruptura da MAVE, né? É mais raro ter morte, diferente do cerebral, mas é comum, mais comum a sequela, né? Segundo aspecto, ele é mais raro, mais difícil de dar o diagnóstico, né? Porque a ressonância de crânio ela é mais comum de ser feita, está com a dor de cabeça, incômodo, e às vezes tem um achado incidental dessa MAVE. Coluna, exame de coluna é feito menos frequente, né? Muitas vezes quando você acha a MAVE é quando ela tem um volume muito grande e está comprimido. Então às vezes o paciente tem dor no braço, dor na coluna, igualzinho o sintoma de hérnia pode dar. Por quê? Na coluna cervical. Se aquilo comprime a raiz nervosa, o corpo não sabe se aquilo é uma herniação ou se aquilo é uma malformação. Pode dar o sintoma. Só que normalmente, como a MAVE é uma doença congênita, a pessoa nasce com aquilo, o corpo meio que vai encontrando seus caminhos. Então, muitos desses pacientes com MAVE, eles são assintomáticos, até que tem uma compressão muito importante ou tem um sangramento, né? Outro aspecto curioso, né, diferente da MAVE, é que os vasos, para você fazer uma angiografia, uma série, é mais difícil de abordar. Então a MAVE cerebral, carótida, até a frequência que se faz esse exame, é muito mais comum você encontrar um endovascular com experiência para tratamento, para diagnóstico de MAVE cerebral do que medular. Então normalmente precisa de um endovascular com muita experiência em MAVE medular. E por ser rara, normalmente são encontrados nos grandes centros, né? Porque o caminho que a embolização, depois eu vou falar do tratamento, chega numa MAVE medular é mais difícil, os vasos são de menos calibre e não é tão comum do endovascular ter costume de tratar esse tipo de MAVE por ela ser muito rara, né? Outro aspecto muito importante é, uma vez descoberta a MAVE, vai ter o mesmo debate da MAVE do cérebro. Precisa tratar ou não tratar. Antes, MAVE era igual a tratamento. Hoje a gente pondera uma série de aspectos para ver o risco do procedimento versus benefício. O raciocínio do tratamento parecido, cirurgia versus endovascular versus radiocirurgia, né? Geralmente, no caso da MAVE medular, tem a opção da cirurgia, vai depender da localização, da posição, do tamanho da MAVE. A grande maioria dos pacientes que chegam para mim com MAVE volumosa, eles vão para o endovascular, porque o endovascular ele consegue fechar, da mesma forma que eu falei que é difícil